Nós continuando a nossa apresentação, né, de alguns vídeos sobre a complexidade dos vícios, o enraizamento deles, né, no nosso sistema libidinal, mental, né, nosso sistema de prazeres. Hoje a gente vai ver umas questões importantes sobre o que a gente chama da área fálica, né, da libido. Então, uma das questões importantes é que o vício ele corresponde a uma ritualística, um conjunto de representações simbólicas, de tal maneira que a gente tem essas duas bases, né, do sistema emocional, que é o princípio do prazer e o princípio da realidade, né? A gente já viu algumas coisas sobre o princípio de realidade, como a realidade se constitui, e o que vai acontecendo, né, paulatinamente, nas situações de vício, é que o princípio de prazer, né, ele vai substituindo quase que praticamente o princípio de realidade, né, criando o que a gente chama de uma alienação artificial. Então, nesse sentido, a produção de prazer, né, a reconstituição de ideais perdidos, o anestesiamento, né, a alienação em relação a medos, né, e a dores, principalmente emocionais, sendo que, né, os medos e os desejos têm uma função dúbia, porque eles também geram excitações muito grandes por conta da adrenalina e podem se constituir em situações viciosas. Então, essas situações, elas são mais importantes do que, vamos dizer, a substância em si, né, que a gente tem visto aqui, que a questão dos vícios, né, não é tão ligada a certas substâncias ou certas situações, né, mas a esses mecanismos emocionais que podem transformar qualquer situação em viciosa. Então, essa área fálica, vamos dizer, da libido, ela tem duas considerações, né, ou funções importantes. Uma delas é em relação ao corpo. Então, a criança, principalmente, e também, né, ao longo da vida, o controle do corpo, a movimentação do corpo gera uma excitação, né? Então, todo mundo sabe algumas fases, né, das crianças em que elas ficam muito agitadas, né, o que faz com que a vida nas metrópoles seja, né, bastante prejudicial para essa fase, né, libidinal, né, porque as crianças elas têm um certo confinamento, né, nas metrópoles. E a criança ela precisa exercitar esse prazer, né, corporal, do controle do corpo, porque nesse momento a mente ela está, né, no corpo, né, como quando a gente está, né, com a libido, né, centrada no corpo, a mente ela se torna corporal. Né? Então o desenvolvimento mental ele está muito vinculado, né, ao exercício também do corpo, desse domínio, desse controle sobre o corpo. Então essas vivências, né, elas podem ganhar uma dimensão viciosa, né? A gente tem concretamente o que a gente chama de vigorexia, que é também as pessoas se viciarem, vamos dizer, no vigor, no uso do corpo, no controle do corpo, né? Hoje em dia nas academias, né? Na ginástica, nos esportes. Então, para além de uma função de saúde, uma função efetiva, né? Essas situações elas podem gerar muitas angústias, vamos dizer, quando a pessoa ela não pode, né, fazer esse tipo de rituais, que se torna importante para a estrutura emocional dela. Então, esse tipo, né, de prazer ele tem uma função, vamos dizer, ativa, né, que é a pessoa exercitar o domínio sobre o corpo, e uma função passiva, né, que é o efeito que isso tem na reação dos outros, né, através da imagem, através, né, da sedução, né, através daquilo que ele sugere. Quer dizer, né? Então a gente tem confunde, né, aquilo que uma corporeidade sugere e aquilo que efetivamente ela se dispõe, né, que já está nessa área, vamos dizer, dos símbolos de poder, né, que um símbolo ele sugere alguma coisa que necessariamente ele não oferece. Então tem muitas situações de violência, né, em relação às mulheres principalmente, né, porque a pessoa interpreta, vamos dizer, certas situações, né, corporais como sendo de oferecimento.
como sendo uma expressão de um desejo, né? Quando efetivamente se trata, né, de um exercício pessoal, né, fálico, vamos dizer, em relação ao corpo, né, em relação à imagem, né, que a nossa cultura ela é muito mais estética do que ética, né? Então essas imagens, né, elas têm muito mais força do que aquilo que elas sugerem. Então, porque tem uma diferença também importante em relação à questão fálica entre o poder e a potência. Então, o poder ele significa uma certa apropriação, né, das situações, né, enquanto que a potência se liga à produção, à realização, né, à capacidade de fazer acontecer as coisas. E o poder no sentido de uma apropriação, né, daquilo que a potência é capaz de produzir. Então tem uma história ali nos povos árabes, né, da princesa loura, que fala desse poder da imagem, que era um quadro, né, que enfeitiçava as pessoas, e um sábio, né, ele veio dizer que esse feitiço, vamos dizer, causado pela imagem, é porque a imagem, os traços da imagem, ela sugere coisas, ela dá ordens. Então, se a pessoa ela foi iletrada, ou seja, se ela não souber decifrar esses símbolos, né, ela fica enfeitiçada. Então, se a gente não souber decifrar aquilo que a imagem apresenta, ela gera um efeito de feitiço, que é essa função, vamos dizer, passiva do falo, né, que é o poder, a excitação, o desejo, né, de admirar, de ver, de ser capturado, vamos dizer. Essa excitação na captura da imagem, que é muito conhecida, né, na nossa sociedade, que é uma cultura da imagem. E uma outra forma, né, bastante importante fálica é a questão do próprio poder, né? As representações que a gente tem de figuras culturais, sociais, né, elas são sempre figuras fálicas, né? Pessoas que exercem, vamos dizer, esse poder que a gente chama de fálico. Então, nessa situação, a gente tem uma confusão, né, principalmente baseada ali na infância, do que a gente chama de diferença anatômica dos sexos, né? Então, como a nossa cultura é uma cultura machista, fundamentalmente, então a gente tem essa perspectiva, né, fálica de que o homem ele tem o falo, né, e a mulher não tem, na medida em que o falo passa a ser representado pelo pênis. Agora, então a gente confunde nessa situação a diferença, né, com a desigualdade. A presença, né, desse valor fálico faz a gente confundir diferença com desigualdade. Então parece que todo mundo que é diferente é desigual, né? Ou seja, uma situação que ela é horizontal, ela se verticaliza. E a gente passa a ter, né, um êxtase, né, que o Kissinger, né, diz que o poder é o afrodisíaco mais poderoso, mais forte. Então o poder, como a gente viu no outro vídeo, né, o dinheiro são os vícios mais importantes da nossa cultura, né, os vícios mais investidos, né, mais valorizados na cultura e os mais perigosos para a comunidade, para a própria vida na Terra, né, mas são os mais importantes. E o dinheiro, principalmente, ele transita nos dois lugares, né, porque ele também é uma forma fálica, uma forma de poder muito grande. Então os vícios, né, do poder, eles são muito grandes. A gente vê como as pessoas que entram no poder, depois elas não querem sair. Fazem tudo, né, para permanecer no poder. O Platão, né, ele já apontava isso, né, em relação à democracia na Grécia, que ela acaba produzindo políticos profissionais, quer dizer, pessoas cujo interesse político é permanecer na política, né, e não realizar a questão administrativa. Então esse poder fálico, né, ele aparece também nas mulheres, não só nos homens, né, apesar de culturalmente ele ser referido aos homens, mas na mulher ele aparece na forma da sedução, na forma dos filhos, né, a potência que os filhos representam, né, o poder que os filhos representam, e nas mulheres de poder, né, que são também importantes, né, na sociedade, na cultura. E é um tipo de situação de
libido, né, fálica, que ela pode acontecer tanto nos planos macro, né, quanto nos planos micros. Então, né, os pequenos poderes que a gente chama, né, os poderes que a gente tem sobre a gente mesmo, né, inclusive sobre o corpo, na questão fálica, sobre a nossa mente, os poderes nas famílias, né, nos trabalhos, nas relações afetivas. Então, muito além de uma importância real, vamos dizer, do poder enquanto administrativo das situações, o poder ele gera muito prazer, muito êxtase, né, o seu exercício, tanto na sua forma ativa, que é, né, a forma de mandar, né, de exercer esse poder de dominação, quanto em ser dominado, né, como o prazer de ver também, né, de admirar, né, no caso do corpo. Né? Então, esse poder, né, em se deixar, vamos dizer, dominar pelo falo, né, de se submeter ao falo, também vamos dizer, uma excitação muito grande, né, que é muito comum na sociedade, até muito mais extensa, né, o prazer de se deixar dominar, né, de se submeter, do que, né, o poder de dominar. Mas tanto um quanto o outro, né, fazem parte dessa experiência fálica. O próprio mito de Édipo, né, que ficou famoso ali porque o Freud usou uma interpretação que ele deu, né, no caso das neuroses, mas, né, tradicionalmente na Grécia o mito de Édipo é para falar sobre o poder, né, sobre a figura do tirano, o que tem por trás do poder. Então, quem é Édipo? Né? Édipo mata o pai e se casa com a mãe. Então, para dizer que, né, a ascensão ao poder, ela sempre envolve os piores crimes, né? Não só no processo de ascensão, mas na própria manutenção, no próprio exercício do poder. E essas situações, elas são de alta excitabilidade, envolvendo, né, essa ritualística do poder, né? Que o poder, como eu estava dizendo, né, que os vícios, né, é um processo onde a realidade é substituída ali pelas ritualísticas, né, do vício, que aos poucos a pessoa ela vai migrando, vamos dizer, da realidade, né, usual para a realidade em torno do vício, né, que isso que é o processo ao longo do qual a pessoa ela vai entrando numa situação de alienação. Então, essa construção, vamos dizer, de uma situação, né, viciosa em relação ao poder, ela se dá para além, né, da questão administrativa do poder, da questão simbólica do poder, né, e ela envolve, né, as promessas, a esperança, né, a ilusão, a sedução, quer dizer, que são, vamos dizer, formas, né, imaginárias, né, do poder se apropriar, né, de uma excitabilidade libidinal vinculada a essa área que a gente chama fálica, né, e que implica, né, tanto o corpo, né, a corporeidade, quanto o exercício do domínio, do controle, né, de si e dos outros.